Boa noite, igreja. Paz seja com todos, tudo bem? Começando mais um culto online, amém? Estamos aqui juntos na terça-feira, né? Graças a Deus, hoje, 4 de outubro, um pouquinho mais das 20 horas, começando aqui o nosso encontro online, todas as terças-feiras, aqui pelo canal do YouTube, né? Então, nos ajude aí, compartilhe esse link com a família, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, vamos lembrar os irmãos, também, né, a todos as outras pessoas que você gostaria de encaminhar, né, falar de Jesus, é uma oportunidade nessa noite, amém? Enquanto você encaminha aqui, vai encaminhando, eu quero falar sobre os avisos dessa semana na nossa igreja, tá bom? Hoje é terça, sempre às terças, culto online, tá? Quinta-feira, a gente tem 2 cultos na nossa igreja presenciais, tá? 9 horas da manhã e às 20 horas, tá bom? Quinta, 9 horas da manhã e à noite, às 20 horas, 8 horas da noite na nossa igreja. Sexta-feira, 2 horas, temos a Célula Kids, tá? Que é um trabalho de crianças juniores na nossa igreja. E eu acredito que vai ter uma programação especial, venha participar. E à noite a gente tem um culto jovem, canal jovem, tá bom? Às 19 horas. Domingo, dia 9 de outubro, vamos lá. 8 horas começa a reunião de oração e vai até o meio-dia, né? Como é o culto de Santa Ceia, a gente tem amanhã com Deus das 8 às 12 horas, né? Dentro desse tema, dentro desse horário, a gente tem a manhã com Deus, tem ali uma palavra, vai ter momentos de oração. Então você está aí convidado a participar com a gente, tá bom? À noite, às 18 horas, culto de Santa Ceia. Exatamente. Por causa das eleições, a ceia foi para dia 9, segundo domingo, para que todos pudéssemos estar juntos, tá bom? Então, Santa Ceia, domingo, dia 9. Terça-feira, a gente está aqui de volta no nosso culto online, dia 11 de outubro, tá bom? Esses são aqui os nossos avisos. E assim que acabar aqui, se você for dizimar e ofertar na nossa igreja, tem aqui na descrição o Pix, os dados bancários da igreja, você pode estar fazendo isso também, tá bom? Não deixe de ofertar e dizimar. Se você tiver alguma dúvida, né, pode me chamar Pastor Tess, Pastora Silvia, a gente pode estar te ajudando de alguma forma aí, tá bom? Ou você leva quinta-feira no culto, o que for melhor para você, mas não deixe de ofertar e dizimar, amém? Eu quero começar a palavra nessa noite falando sobre o que é liberdade. Exatamente, talvez uma pergunta fácil para muitos, talvez a resposta também seja muito fácil. O que é liberdade? Ora, é ser livre. Sim, está certo, mas a gente vai entender o melhor o que é liberdade realmente. Imagina que todas as pessoas moram numa gaiola. Imaginação, tá bom? Liga aí o seu modo imaginação nessa hora. E que todos moram dentro de uma gaiola. E dentro dessa gaiola, as pessoas nascem, crescem, estudam, né? Se casam, trabalham, mas nunca saem da gaiola, tá? Todo mundo vive dentro de uma grande gaiola, né? Nasce, cresce, estuda, trabalha, todo mundo fica lá dentro. E vai imaginando isso. Então, uma gaiola, todo mundo dentro da gaiola. E a pergunta será que eles sabem que vivem dentro de uma gaiola? Que eles vivem ali no lugar aprisionado? Será que eles sabem? Se eles soubessem, vamos imaginar, tá? Se eles sabem, não sabem? Se eles soubessem, você acha que alguns escolheriam explorar a liberdade no mundo novo? Você acha que alguns ali escolheria explorar além daquela gaiola, se soubessem que estavam ali no lugar ali fechado, né? Eu acho, na minha opinião, assim como a gente já viu em algumas histórias, não sei quem gosta de desenho, de filme, né? Não vá para além daquela floresta, não vá para além daquele morro, que ali acaba o mundo e tal. Eles vivem sempre no mesmo lugar, né? E eu acho ali que realmente a maioria não iria escolher experimentar, se aventurar no mundo novo. Sabe por quê? Porque geralmente nós nos conformamos e preferimos, né, a aparente segurança da gaiola. Exatamente.
né? Eu acredito que a maioria das pessoas não iria querer explorar o novo, o que tem fora. Se tá bom aqui, se a gente tá nascendo, crescendo, estudando, trabalhando, né? Tá tudo beleza. Para que se aventurar lá fora? Para que tentar descobrir? E se tiver gigantes? E se tiver monstros? E se tiver fome? E se tiver inimigos? Não, 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 não. Eu acredito assim, a maioria iria escolher o quê? Fica aqui, que aqui tá bom. Você sabe que toda terça-feira, né? Algumas terça-feiras eu trago a minha imagem. Seria mais ou menos isso, ó. O que essa imagem te chama a atenção? Fala para mim, né? O que essa imagem nos ensina? Você já se sentiu preso a algo ou alguém? Qual é o perigo de vivermos em uma gaiola? Ou de nem percebermos que estamos numa gaiola? Porque muitas vezes escolhemos a gaiola e não a liberdade. Olha que imagem. Olha essa imagem aqui. Eu acredito que dá para ver aqui bem ela, né? O que te chama a atenção nessa imagem? Né? O que essa imagem nos ensina nessa noite? Você já se sentiu preso a algo ou alguém? Qual é o perigo de vivermos em uma gaiola? Ou de nem percebermos que estamos numa gaiola? Olha que interessante, hein? Porque muitas vezes escolhemos a gaiola e não a liberdade. Olha, tá vendo aí a pessoa aqui trabalhando? Deu para ver aí, né? A gente pensar um pouquinho sobre essas perguntas aqui que realmente, né, que chama a atenção nossa nessa imagem. E agora, voltando aqui para a Bíblia, eu quero falar de uma história a qual Jesus em seu tempo, né, que ele esteve aqui na Terra, realmente ele encontrou muita gente. Jesus ele sempre caminhava ali, encontro ali as multidões. Jesus ele sempre encontrou pessoas que estavam vivendo em gaiolas, né? Jesus encontrou pessoas que estavam vivendo em gaiolas. Só que a maioria não sabiam que estavam vivendo uma falsa aparência. Estavam vivendo ali uma aparência de liberdade, né? Mesmo ali com os pés livres, mas não é sobre isso que é liberdade. E Jesus ali ele encontrou muitas pessoas vivendo essa aparência de liberdade. Muitas vezes elas não sabiam que estavam vivendo dentro de uma gaiola. Não literalmente, talvez quando fala gaiola, já lembra ali uma gaiola de passarinho, de alguma ave, alguma coisa assim, mas não é esse tipo de gaiola, esse tipo de prisão ali, de lugar fechado, que eu estou falando nessa noite. E Jesus aqui, ele encontra realmente as pessoas. E por onde ele ia passando, ele ia falando ali de algumas coisas, e Jesus ia, como que eu posso dizer aqui, ia alertando a respeito dessa aparência liberdade, tá bom? Por exemplo, muitos naquela época viviam na gaiola da tradição. Exatamente, né? Seguiam o que os antigos ensinamentos, aquilo que os seus pais, os seus avós haviam falado, contado e aprendia. E o que acontecia? Eles não analisavam isso. E eram o quê? Se eram realmente livres. Né? Porque meu pai fazia assim, porque meu avô fazia assim. Né? Certa vez, por exemplo, uma história paralela, para você ter uma ideia, uma pessoa foi fazer a comida de Natal e pegou o pernil ali, um pernil grande, e cortou uma parte ali da carne e colocou ali na panela para poder fazer. Era um pedaço de carne, cortou ali um pedaço e colocou na panela. Mesmo que aquele tamanho daquela carne caberia totalmente dentro da panela. E aí o marido viu a esposa fazendo assim, por que você cortou a carne, né? Ela caberia toda aí dentro. Ela falou assim, não sei, a minha mãe fazia assim. E aí, naquela reunião ali, o que aconteceu? A mãe estava ali. E foi lá, mãe, por que a senhora corta a carne aqui? Meu marido está perguntando. E por que tem que cortar essa carne para poder colocar na panela? Aí a mãe respondeu, não sei, a sua avó fazia assim. Então, como era uma reunião de família, estava toda a família reunida, foram até a avó perguntar por que a avó
cortava um pedaço da carne para poder fazer ali a comida na panela. E a avó respondeu: é porque na minha época a panela era pequena. Olha só o questionamento, né? Olha só essa história. Foi passado de tradição para tradição e quando na verdade era porque a panela era pequena, ela cortava um pedaço da carne. Então, Jesus naquela época alertava muito ali, falava o encontro com as pessoas e falava dessa a falsa aparência de liberdade, onde muitos viviam ali na religiosidade de histórias, de muitas outras coisas dos pais, dos avós. Eles não analisavam se aquilo fazia sentido para a vida deles. Então viviam o quê? Na gaiola da tradição. Outro tipo de gaiola que a gente vê aqui é a gaiola dos erros, a gaiola dos pecados, né? Haviam se entregado aos seus próprios desejos e seguiam escravizados pelas consequências. Exatamente, a gaiola dos erros, do pecado, é que o ser humano, né, quando Jesus passava ali, encontrava ali, ele via muito ali as pessoas se entregando aos seus próprios desejos egoístas, né? Se a gente pegar a Bíblia, a gente vê muitas histórias realmente tristes, egoístas, as pessoas preocupadas somente com, como se diz aí, seu próprio umbigo, o que não é diferente de hoje também, né? A gente vê as pessoas ali sempre vivendo numa rotina, numa roda e presa às consequências do seu pecado, sempre vivendo na mesma, sempre não conseguindo viver algo novo por parte de Deus. Então, aquilo que Jesus passou ali e viu, eu também queria trazer para a nossa realidade hoje. Exatamente, a nossa realidade hoje. Muitos estão presos nas tradições, porque meu pai fazia, minha avó fazia, porque na igreja fazia, porque fulano fazia, preso nessa religiosidade, muitas coisas, o que acontece? Não analisam se realmente aquilo é uma liberdade ou uma aparência de liberdade. Ou aqueles que estão vivendo nos erros e no pecado, né? Se entregando aos seus próprios desejos e vivendo na consequência delas. Isso porque vira uma bola de neve o pecado e que um abismo chama outro, ou seja, a pessoa está sempre vivendo presa ali no pecado, né? E nas suas consequências. E o que acontece? Esses ambos confundem, exatamente, esses ambos confundem o que? Ilusão com liberdade. Parece que é, mas não é. É uma ilusão e não é liberdade. Você que está com a sua Bíblia aí puder abrir em João 8,32. Quem sabe está escrito, você puder pegar a sua Bíblia, abrir João 8,32. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente vê aqui Jesus, por onde ele andava, ao encontro dessas pessoas, e para nós também aqui hoje nessa palavra, tá bom? Para cada coração que está aqui assistindo aqui online, aqui agora, aqueles que vão assistir depois, sabe? Muitas vezes nós estamos vivendo uma aparência de liberdade, nós estamos vivendo uma ilusão e não a verdadeira liberdade, tá bom? Ilusão versus liberdade. Muitos estão vivendo no mundo de ilusão, mas Jesus aqui nos ensina algo, ensinou para aquelas pessoas e a sua palavra também serve para nós hoje, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então hoje é um novo dia que o Senhor fez para nós, né? E tem uma palavra de Jesus para nós, nos ensinando para que nós possamos o quê? Realmente trazer esse algo precioso nas nossas vidas. Aquilo que serviu lá naquela época, que foi escrito na Bíblia, como para nós hoje, né? Abrindo a nossa mente, porque antes nós éramos servos dos erros, do pecado, da tradição, e do que resultava isso. Muitas vezes nós achamos que está tudo bem, mas o que acontece? Por causa dessas coisas aqui, de erros, pecados, a tradição, das consequências que trazem isso, nós estamos vivendo uma ilusão e não a verdadeira liberdade. Então Jesus está nos ensinando isso hoje para que nós possamos realmente sermos livres, né? E a Bíblia, ela abre os nossos olhos. Vem comigo. A Bíblia aqui, ela abre os nossos olhos
né? A nossa percepção de liberdade deve ultrapassar o visível dos olhos. Olha só que a Bíblia está nos ensinando nessa noite, né? Que a nossa percepção de liberdade, aquilo que nós entendemos como liberdade, deve ultrapassar o visível aos nossos olhos. Para quê? Para que nós possamos enxergar qual é a gaiola que nos está nos prendendo hoje, que nos impede de viver um novo mundo, né? Um mundo novo em Jesus. Exatamente. Então a Bíblia, ela é uma luz assim que traz para nós realmente o entendimento para a gente ver com os nossos olhos, enxergar além disso, para que nós possamos realmente olhar para dentro de nós, né? Nos examinarmos. Que é muito fácil, talvez, a gente olhar para isso, para aquela pessoa, talvez uma pessoa da nossa casa, alguém lá da igreja, alguém lá do trabalho, e apontar as gaiolas, né, que outras pessoas estão. Mas esse é o momento de nós olharmos para dentro de nós, né, nos examinarmos, né, nos autoavaliar, né, trazer essa autoavaliação dentro de nós. Realmente, a Bíblia trazendo para nós abrirmos nossos olhos e enxergarmos quais são as gaiolas que nós estamos vivendo presos. Exatamente, vivendo essa ilusão e não vivendo a liberdade que Jesus veio para nos dar. Então, traz isso muito, muito, muito claro para você nessa noite, né? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, para que a gente possa entender realmente que talvez em algumas áreas você deve estar preso, em algumas gaiolas aí, e nós precisamos enxergar além, tá bom? E a Bíblia dá a receita para a liberdade, né? Olha que legal, a Bíblia aqui nos alerta, nos traz a luz, porque nós precisamos perceber, né, a verdadeira liberdade, precisamos enxergar além, precisamos enxergar quais são as gaiolas que estão nos prendendo, mas ela também dá a receita para a liberdade, né? Você já tentou fazer uma comida em casa sem olhar a receita? Exatamente, quando a gente quer fazer algo gostoso, eu gosto de me aventurar na cozinha, e a primeira coisa que é uma coisa nova, o que eu vou fazer? Né? Antigamente são os livros, né? Agora a gente pega o celular e puxa lá na internet, lá digita lá como fazer, né, tal comida, receita de tal. E ali parece muitas sugestões. Então a gente vê o que? Uma receita. E o que a Bíblia está trazendo para nós? Ela nos alerta, traz luz à nossa percepção para a gente enxergar além. E agora dá receita para a liberdade. Então a Bíblia, ela é completa. E a Bíblia quer dar a receita para nós para a liberdade. Você quer saber? Você quer sair desse mundo de ilusão, vivendo em gaiolas na sua vida, em várias áreas da sua vida, né? Eu creio que Jesus está falando com você em algumas áreas aí que você está preso, vivendo uma ilusão, vivendo ali preso nos erros, no pecado, na tradição, e realmente vivendo essas consequências. Um mundo que vira e você nunca sai do lugar. Você anda e volta a estar no mesmo lugar. Sua vida não vai para frente. Então, olha aqui a receita para a verdadeira liberdade. A Bíblia nos fala que nós devemos o quê? Conhecer a verdade. Olha o que João 8,32 diz: e conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade. E o que a verdade vai fazer? Vai nos libertar. Então, a verdade liberta. E quem é a verdade? Né? Por que devemos conhecer a verdade? Quem é a verdade? Né? Conhecer o próprio Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. Então, qual é a receita para a nossa liberdade? Conhecer Jesus. Talvez não só conhecer o nome de Jesus, como muitas pessoas conhecem, mas conhecer o próprio Jesus, sim, como uma pessoa, sim, como Deus, sim, como alguém que nos amou tanto, que morreu no nosso lugar, nosso Salvador, resgatador. Mas eu quero ir além aí. É só conhecer o próprio Jesus? E eu quero dar um passo além para nós nessa noite. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Sabe? Conhecer e prosseguir. O que nós podemos falar de prosseguir? Prosseguir é permanecer nele, né? Continuar nele,
se aproximar cada vez mais dele. Quando? Só nos cultos de domingo? Não, 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 não. Todos os dias. Todos os dias conhecer e prosseguir em conhecer o próprio Jesus. E cada vez mais vai trazendo luz sobre a nossa vida. Sim, Jesus, João 6,35. Quem crer, olha o que Jesus fala, quem crer em mim, Jesus falando, né? Quem crer, esse não vai ter fome, porque eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim, o que acontece? Esse também não terá sede, né? E você não terá sede, então você será saciado. É somente nele que nós podemos o quê? Encontrar a nossa liberdade, a verdadeira liberdade. E o meu convite para nós nessa noite é encontrarmos a verdadeira liberdade em Jesus. Olha esse texto aqui que eu vou ler para a gente fechar, tá bom? Muitas vezes não percebemos que estamos vivendo em uma gaiola, aprisionado pelos nossos próprios desejos, tradições, conceitos e preconceitos. Desta forma, somos incapazes de vivenciar a total liberdade que só se acha no encontro com Jesus. Uau! Aqui está a receita. Conhecer e prosseguir em conhecer a verdade, que é Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, o mundo é traiçoeiro. Aos nossos olhos, estamos nos envolvendo com algo bom. E, na verdade, estamos colocando algemas, indo para um caminho de escolhas impensadas, que a maioria faz e que nos impede de ver que estamos presos numa gaiola. Mas cremos que, além da gaiola, há um mundo de verdadeira liberdade, da paz, do amor e da alegria que só podemos encontrar através de Ti. Por isso, nos ajude a encontrar a verdadeira liberdade. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos nessa noite. Amém e amém. Seja livre em nome de Jesus. Amém? Toda terça estamos aqui no YouTube. Quinta, 2 cultos, 9 horas da manhã às 20 horas à noite. Sábado, 2 horas da tarde, Célula Kids, à noite, 19 horas, Canal Jovem. Domingo é Santa Ceia, tá? Domingo, 9 de outubro, 8 horas da manhã, a gente tem a Manhã com Deus e vai até o meio-dia, né? Se você puder separar um tempo para estar lá com a gente em oração, palavra, vai ser bênção demais, porque à noite, às 18 horas, a gente tem um culto de celebração, que é o culto de Santa Ceia, tá bom? Deus abençoe a todos que estão aqui. Você que vai dizimar e ofertar, né? Tem aqui na descrição do vídeo os dados. Se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar, né? Eu, o pastor Tess, pastora Silvia no WhatsApp, aí o que for, e a gente ajuda. Ou você pode levar quinta-feira, mas não deixe, tá bom? Não deixe de ofertar e dizimar ao Senhor, tá bom? Uma ótima semana abençoada, que Deus possa nos abençoar essa semana grandemente, nos livrando de todo mal e vitória em nome de Jesus. Amém? Beijo, um abraço para todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.